Olá, queridos irmãos e irmãs, como é bom estarmos de volta aqui com todos vocês, acompanhando o evangelho desse terceiro domingo da quaresma. Isso mesmo, Lucas capítulo 13, versículos de 1 a 9. E para a liturgia desse domingo eu escolhi o seguinte tema: Deus não pune, o que deseja é a conversão de todos. Vou repetir: Deus não pune, o que deseja é a conversão de todos. O caminho pascal é sobretudo um caminho de libertação. Somente seres humanos livres podem ser felizes de verdade. Sempre que Jesus tenta libertar as pessoas, aqueles que são contra esse processo de libertação aparecem imediatamente. É o que emerge no capítulo 13 de Lucas, em seus primeiros 9 versículos. Um episódio que só este evangelista nos traz. Comecemos então a lê-lo. Capítulo 13, versículo 1 de Lucas. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. O evangelista escreve nesse momento. Que momento é esse? Jesus disse anteriormente à multidão, abre aspas, por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Fecha aspas. Está em Lucas capítulo 12, versículo 57, bem imediatamente antes dessa passagem deste domingo. Jesus tenta emancipar o povo da influência e doutrina dos escribas e fariseus. São as autoridades religiosas que determinam o que as pessoas devem acreditar, e como devem acreditar, e o que devem praticar. Então Jesus convida as pessoas a crescerem, a serem pessoas maduras, que pensam com a própria cabeça e andam com as próprias pernas. Isso é inadmissível para o poder religioso, que deve sempre subjugar as pessoas, tratando-as como se fossem crianças. E aqui está a reação. Alguns vieram contar-lhe sobre uns galileus. Dizer Galileu, na época de Jesus, não indicava apenas a origem de uma região específica. Galileu significa revolucionário e indicava os zelotas, os terroristas da época. Recordemos a grande revolta de Judas, o Galileu, que está escrita nos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos de 35 a 37. Jesus, é bom ter em conta, era Galileu. Vejamos agora o segundo versículo do capítulo 13 de Lucas. Jesus lhes respondeu, vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Então Jesus está tentando, vejam só vocês, libertar o povo da influência das autoridades religiosas, e esta ameaça vem a ele. Um claro aviso ao estilo da máfia. Cuidado, Galileu. Aqui os galileus têm um fim muito ruim. Pois bem, Jesus não só não se deixa intimidar por essa notícia, mas vai ao ataque, reagindo. Vejamos. Capítulo 13, versículo 3 agora. Eu vos digo que não, mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Jesus nega a conexão que vê o castigo como uma ação da parte de Deus para punir os pecados dos seres humanos. Digo-vos que não, se não vos arrependerdes, disse Jesus. Isto é, se vocês não mudarem sua vida. Conversão ao Evangelho indica colocar o bem do outro como o principal valor de sua existência. Portanto, Jesus diz, não, cuidado, vocês se não mudarem de vida terão um final ruim. Vamos ver o versículo seguinte, o versículo 4. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Agora Jesus continua a sua fala, e se antes ele deu um exemplo geral, apontando para os galileus, agora Jesus está em Jerusalém e fala justamente dessa cidade. Siloé é um bairro de Jerusalém. E ainda hoje pode-se ver a base dessa torre que desabou. Aqui, se antes o exemplo era para os galileus, agora Jesus o toma sobre o lugar de onde fala, ou seja, Jerusalém.
Vejamos o versículo seguinte, o 5. Eu vos digo que não, mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Jesus reafirma novamente o que foi dito antes. Portanto, Jesus exclui absolutamente o castigo divino e convida novamente os seus ouvintes à conversão. Vejamos os versículos de 6 a 9. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela para procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixe a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Jesus em seguida amplia o tema, e aqui está uma resposta a João Batista, que foi o último herdeiro dessa tradição que via Deus como aquele que pune os pecadores. Recordemos que João havia dito, abre aspas, toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Está lá no capítulo 3, versículo 9 de Lucas. Aqui, Jesus amplia o discurso e continua. A figueira e a videira no Antigo Testamento, é bom a gente se recordar, são imagens de Israel, são imagens do povo de Israel. Vimos João Batista dizer que, se não der fruto, deve-se cortar a árvore e lançar no fogo. Jesus não concorda. E esta é a ação de Jesus, que é contrária a uma ação que destrói, a uma ação que pune. Jesus não veio para destruir, mas para trazer vida, para vivificar. A ação de Jesus diante dos pecadores, diante das pessoas estéreis, diante dos que não dão frutos, não é uma ação punitiva, mas vivificante. Ainda oferece novas possibilidades de dar frutos, de dar vida e muito mais. Oferece essa possibilidade, mas colabora para que isso aconteça. O Deus de Jesus, aquele que Lucas nos apresenta, é o Deus para quem nada é impossível. Como ele escreveu no momento da anunciação, abre aspas, já está no 6º mês aquela que era chamada estéril. Está lá em Lucas 1, 36b, falando de Isabel, a parente de Maria, que todos diziam estéril. Assim mesmo uma árvore que parece estéril, pela ação de Deus e pela colaboração do ser humano, pode vir a dar frutos. O ensino de Lucas é muito claro, muito preciso. A quem vê uma relação entre pecado e castigo, Jesus anuncia de forma clara, exaustiva e definitiva que a ação de Deus com os pecadores não é punitiva, destrutiva, mas de vida. Depois dessas ponderações de Frei Alberto Madi, faço eu o meu comentário ao Evangelho deste 3º domingo da Quaresma. E começo citando este evangelista que estamos lendo, Lucas, só que agora capítulo 19, versículo 10, onde Jesus diz o seguinte: com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. O Evangelho de Lucas mostra de modo didático a trajetória de Jesus, o Filho do Homem, nesta terra. Jesus deixou claro, desde a sinagoga de Nazaré, sua terra, que ele foi enviado pelo Espírito de Deus a fim de anunciar a boa notícia aos pobres, ou seja, a libertação dos mais fracos e oprimidos de todo tipo de escravidão e precariedade. Portanto, Jesus tem a missão de abrir caminho para fazer um mundo mais humano para todos. Porém, a maioria daqueles que o escuta não compreende ou não quer abrir-se e abraçar esse reino de Deus, que pede uma mudança grande das pessoas e deste mundo. É muito mais cômodo e menos trabalhoso prosseguir crendo em um Deus que pune os pecadores, recompensa os justos
e exerce uma vigilância estreita sobre a humanidade que ele controla. Com isso, sempre há um ou uns culpados por tudo de ruim que acontece neste mundo. Nós nunca somos responsáveis. Precisamos nos dar conta de algo fundamental. Deus não pode mudar o mundo sem que nós mudemos. Sem a nossa conversão, sem a nossa mudança de mentalidade e atitude, Deus não conseguirá fazer seu reino se concretizar nesta terra. E aqui se encontra algo difícil de ocorrer em qualquer um de nossa mudança de mentalidade, em qualquer um de nós, que é a mudança de mentalidade, a mudança na maneira de pensar. Isso é muito complicado. Desgraçadamente, sem isso não há evangelização. Sem isso o evangelho não frutifica, a árvore da nossa vida permanece estéril, sem sentido. Assim como o agricultor que mantém viva sua esperança de que cavando em volta e pondo mais adubo na figueira que não produz fruto, ela poderá reagir e tornar-se produtiva, também nós devemos renovar as esperanças de que Deus quer fazer o mesmo em cada um de nós e em cada uma de nossas comunidades, que são frágeis e vulneráveis. Ele quer dar mais uma chance para acolhermos o reino e devolvermos os frutos que Ele espera de cada um de nós. Não desapontemos nosso Senhor e Deus. E agora, concluindo a nossa reflexão do Santo Evangelho, eu convido todos vocês a rezarem comigo. Quantas poucas vezes, ó Senhor Jesus, tomamos em mãos o jornal e lendo-o, nos detivemos sobre cada notícia para considerá-la na sua verdade e torná-la ocasião de oração e conversão. Não é isto que hoje o seu Evangelho nos pede? Salva-me da desventura de pensar que eu não tenha nada a ver com esses acontecimentos do mundo. Eu poderei estar envolvido neles sem querer, repentinamente. Salva-me da desventura de pensar que tenha ainda tanto tempo para fazer frutificar os teus dons. Cuida de mim, Senhor. Agita-me, converta-me. Faz com que nesta quaresma eu não possa suportar-me irascível, preguiçoso, guloso, apático na oração, árido e todo centrado sobre mim mesmo. Dá-me aquele medo de ti, que é o santo temor de Deus, o medo de não ter mais tempo para converter-me e para amar-te com todo o coração e fazer-te contente. Amém. Belíssima oração de Marino Gobin, carmelita italiana. Deus vos abençoe, vos conceda um final de semana maravilhoso. Beijo no coração de cada um e até o próximo final de semana, se Deus quiser.